Invincible. Mas especificamente a primeira versão de Samurai X. Pra quem não sabe, antes de termos um remake, na qual eu tô achando maravilhoso, tínhamos uma primeira versão de Samurai X, que é a mais conhecida pelos fãs de Samurai X, que é a versão onde o Kenshin é dublado pelo Tata Guarani. Então, eu vou analisar meio que os primeiros 5 episódios dessa versão antiga e dar a minha opinião. Até porque eu tô muito apaixonado pela história do Kenshin. A história, não o ator. Então, sem perder mais tempo, bora lá! Episódio número 1. O episódio começa com a narração da Kaoru, meio que dizendo que há muito tempo em Kyoto existia o Batosai, o retalhador, que limpava meio que aos redores, meio que em busca de uma nova era, que é a Era Meiji. E quando eu digo limpava, quer dizer fazer a maior assassino meio que contra meio que anarquista. Mas assim que meio que os tumultos começavam a terminar, o Batosai meio que desaparece. Ele meio que desaparece, mas seu nome se torna uma lenda. E nisso já vamos para atualmente, onde temos o primeiro encontro entre Kenshin e Kaoru. Finalmente o encontrei. Você parece um homem gentil, Batosai, o retalhador. Tem 2 coisas que eu quero comentar aqui em relação a essa cena. A primeira é a sua dublagem. Começado, lógico, pelo nosso Kenshin, que é dublado pelo Tata Guarani, que é o melhor papel do Tata em questão de em anime mais famoso dele. Pois ele consegue mostrar esse lado mais humildão, gente boa que é o Kenshin, sem ficar esquisito. Andarilho, sou um andarilho, sou um espadachim sem lugar pra ir. Acha que eu posso retalhar alguém com esta espada? Também tem a dubladora da Kaoru, que aqui ela é dublada pela Denise Reis. Ela é mais conhecida por dar a voz da nova esposa meio que do Cleveland, de Uma Família da Pesada, Dona. E o segundo fator é o ouro. O ouro meio que é a frase registrada do Kenshin. E em toda vez que o Kenshin meio que fala ouro, é meio que é muito icônico. No dublado, bom, meio que o Tata só fez meio que uns barulhinhos pra deixar o Kenshin engraçado. O que eu não critico, já que o Tata teve a difícil tarefa de dublar um personagem de anime que tem uma voz meio que de mulher. Sim, o Kenshin meio que fazia parte da tradição de protagonistas masculinos de shonen tendo seios femininos. E nisso trago um adendo do remake, onde aqui o Kenshin teve a sorte de ser dublado pelo filho do Tata Guarani, o Caio Guarani. Aqui o Caio, ele fala ouro. E a questão, e talvez seja uma notícia, é que ele não tem meio que uma cara mais de bobalhão, e sim de uma cara muito shed. Quem, na defesa do Kenshin do remake, ele até que é bonito. Seus dias de matança acabam hoje. Prepare-se! Ouro? Na verdade, eu sou um andarilho. E eu sou um espadachim que anda por aí sem rumo. O enredo do primeiro episódio continua o mesmo. A Kaoru tá atrás do Batosai porque ele tá usando uma das suas técnicas pra manjar meio que a manchar a reputação do seu dojo. O Kenshin acaba salvando meio que a Kaoru do falso Batosai. Após isso, no dojo, a Kaoru meio que tava se recuperando do ferimento que ela teve, meio que contra o tal Batosai falso. E enquanto isso, tava lá a Kenshin cozinhando sopa miso junto com a Aya e a Suzumi, que são 2 garotinhas que são netas do velho Gonzai, que é o médico da cidade. E você conhece essas 2? Não? Por que elas não existem no cânone? Com certeza, meio que só vieram para dar uma desculpa para apelar pelo público feminino. E meio que as meninas oferecem um neguis meio que pra Kaoru, e ela fica, eu não acredito. E o Kenshin,
você não gostou? E a Kaoru, não, é que você cozinha melhor do que eu. E com certeza essa cena só deve assistir para mostrar que se fosse no cenário atual, o que seria a Mary Wife e a Kaoru uma tomboy. Eu não acredito. Por acaso você não gostou do que eu fiz? Não, você cozinha melhor do que eu. E nessa meia trama, meio que é revelado que o Genzai nesse universo era meio que um pai da Kaoru quando ela era criança, desde que os pais dela morreram. E por gratidão pelo que a gente tenha salvo, meio que ela deixa ele ficando meio que no dojo. E nisso a gente tem cenas extras, como a Kaoru explicando meio que a importância meio que do Kamiya Kashin pro Kenshin. E também meio que a repercussão do tal boato meio que do Batosai, que como isso afeta os alunos dela. E eu até achei essa cena muito boa. E daí tem uma cena onde meio que o Kenshin tava dando lenha para meio que a Kaoru tomar banho. E meio que ela acabou meio que se afogando, meio que indo dentro da água. Só para pensar, e o Kenshin acha que a menina tava se afogando e entra no banheiro. E aí a menina, meio que quando ela sai da água, ela vê o Kenshin dentro. E como resultado, agora ele vai ter que dormir meio que no galpão. O que houve? Senhorita Kaoru, eu não posso pensar. Senhorita Kaoru, precisa se suicidar. Ei, por que não fica aqui essa noite? Sim, senhorita Kaoru. Nisso, meio que há uma cena um pouquinho de elementos extras, né, que na história. Onde meio que o Kenshin viu que o assassino da rua meio que tinha algo canhoto, meio que movendo assim, meio que esse elemento meio que do Kamiya Kashin. E tem a cena onde meio que o Kenshin fala que ele pensando que se ele fosse o pai da Kaoru, ele meio que ele só queria meio que o bem da filha e que ela não meio que saísse meio que por aí, meio que quase meio que se coloca de perigo. E ela meio que fala aquela coisa maldosa, dizendo que o Mandarino meio que não entenderia, embora que o Kenshin meio que ele era o Batosai no passado. Depois a Kaoru claramente se arrepende quando vai ver o Kenshin, ele não tá mais dentro do galpão. Ou seja, mesmo ela colocando meio que um pedaço de madeira meio que no meio da porta, o Kenshin conseguiu sair. E nisso temos o backstory do grande vilão meio que dos primeiros capítulos, o Hiruma, que aquele não tem meio que um irmão que meio que parece um idoso. E sim, que ele tem até um passado que eu até acho mais interessante. O Hiruma meio que era um dos ex-alunos meio que do pai da Kaoru. E meio que o pai do Kaoru, para que impedir que o Hiruma meio que continuasse usando a espada para ferir as pessoas, ele acabou meio que ferindo o braço esquerdo na qual ele usava a espada, para ele não segurar a espada. Meio que a Kaoru meio que presenciou isso quando ela era mais nova. E naquele momento ela se lembra disso. E daí temos o restante que às vezes saiba, que é meio que o Hiruma junto com seus minions invadindo o dojo Kamiya e o Kenshin indo pra lá querendo salvar meio que a Kaoru, e ele falando que ele prefere mais a visão da Kaoru do que a própria realidade em si da sua espada. E antes disso, meio que a Kaoru tentou tancar o Hiruma. É a nossa menina meio que era um pouquinho mais beressa aqui. Uma espada é uma arma. Indo é uma técnica de assassinato. Esta é a verdade, não se pode negar. A senhorita Kaoru disse isso porque é uma pessoa que nunca matou ninguém. Mas eu prefiro o gesto dela que a verdade. Eu gostaria que isso fosse a verdade, que não houvesse mais necessidade de usar essa técnica e que só usássemos a espada para ajudar as pessoas. Após isso, Kenshin meio que derrota meio que os cabras e o Hiruma meio que quebrando o outro braço para ele não segurar mais espada nem nos dois braços. E nisso, meio que a Kaoru pede pro Kenshin ficar meio que mais no dojo, pois ela não se importa no que meio que o Kenshin meio que era no passado. Agora que ela sabe que esse aí é o verdadeiro Batosai, mas ela não liga que ele era o verdadeiro Batosai. E nisso a dinâmica de Mary Wife e Tomboy meio que já se estabelece. Episódio número 2. Kenshin tava lá brincando com as meninas de boia enquanto limpava a roupa. Ficou branco. Ah, branquinho! A Kaoru
vai aproveitando essa tranquilidade. Até que ela não aguenta mais, porque meio que não tem mais aluno meio que não vira lei. Essa aí meio que quer meio que treinar muito. Tem caso de alcoolismo. Bom, o quinteto, Kenshin, Kaoru, as meninas e o Gensai vão sair pra almoçar. E o Kenshin meio que é um novato, pois aí ele fica meio com dinheiro. Mas ele já sente meio que é algo interessante chegando. Ele vê um menininho que tava passando por lá e meio que tinha um avô e uma criança meio que junto. Bom, esse menino acaba roubando meio que a carteira, mas ao ver a felicidade da criança, meio que acaba meio que devolvendo indiretamente a carteira. E esse menino é o nosso Yahiko, que aqui é dublado pelo Rodrigo Granato. Eu até achei essa cena meio que de introdução de Yahiko até muito boa, pra mostrar que ele realmente vem de uma família de samurai. O que está fazendo? Eu pensei que você fosse um bom garoto. Kenshin! Enquanto estava perdendo tempo, todo mundo já foi. É então que Yahiko percebe que o Kenshin tava usando uma espada. Então tem aquela cena onde meio que o menino meio que já vai pra cima do Kenshin e meio que o Kenshin chama ele de garoto. E ele, não me chame de garoto! E o Kenshin, tá, sinto muito se subestimei. E a Kaoru já não gosta meio que do Yahiko, só por ele ter chamado ela de feiosa. O motivo do Yahiko tá roubando carteiras é o mesmo. Ele tá devendo pra Yakuza. E aqui, ao contrário do remake, que meio que é só o Kenshin que vai salvar o Yahiko, é a Kaoru que meio que vai pra lá, meio que pra libertar a criança. E ela faz isso apostando. Sim, vocês não ouviram errado. A Kaoru apostando com a Yakuza. 3 palavras que vocês nunca saberiam que ouviriam um dia. Bom, a Kaoru vence meio que a aposta na qual meio que ela fez com os caras. Mas descobrimos que o Yahiko meio que sabotou essa aposta meio que para a Kaoru vencer. E talvez ela fugisse. E nesse exato momento, depois o Kenshin aparece pra salvar a galera. E então, meio que o Kenshin faz que a Kaoru e o Yahiko sejam professor e aluno. Episódio número 3. A Kaoru tá tendo dificuldade de meio que ensinar o Yahiko, principalmente porque o Yahiko quer meio que ter mais ação meio que no dojo. E uma coisa impressionante é que as coisas que eles têm, pelo menos em comum, ironicamente, é a frustração do comportamento passivo do Kenshin. Esses dois têm um relacionamento de mão complicado. Kenshin, mas que homem! Ultrajante. É verdade. Foi ele que falou pra eu ser bom com a espada. E foi ele que me forçou a ensinar esse garoto vulgar. Meio que o Kenshin não sabia, meio que o Yahiko não sabia do passado do Kenshin. Então ele pensa que o Kenshin era um criminoso. E a Kaoru meio que estava com medo, pois ele mais ou menos tem essa conclusão. Quase chega perto que descobre que ele o Kenshin é o Batosai. E aqui a Kaoru é mais meio que curiosa pra saber quem é o Kenshin. Enquanto isso, o Kenshin tava brigando com o Kato porque ele tava tentando levar o peixinho que era pro almoço da Kaoru. E nesse episódio meio que aparece aquele senhorzinho da guarda que queria concretar o Kenshin para participar do governo. No remake ocorre a mesma coisa, só que isso ocorre antes da Kaoru meio que começar a ensinar o Yahiko. E aqui, meus senhores, meio que aqui quando é retratado esse mini-ar, meio que é a Kaoru e o Yahiko meio que tentando meio que esconder o Kenshin meio que desses oficiais, achando que ele está sendo procurado como criminoso, ou seja, ele está no meio para salvar o Kenshin, que meio que teoricamente eles pensam que é um criminoso, eles acabam virando criminosos só pra querer salvar o Kenshin. Kenshin, venha! Você tem que fugir agora! A polícia está atrás de você, Kenshin! A câmera do episódio ocorre a mesma coisa, que é meio que o Kenshin acaba enfrentando policiais que estavam desafiando, meio que usando o status de policiais meio que a favor deles. Ele se enfrenta, claramente ele vence. E enquanto isso, a Kaoru e o Yahiko queriam se livrar do Kenshin da polícia. Bom, o Kenshin se encontra com o tal do Yamagata e rejeita a oferta dele só pra querer ficar com a Kaoru e o Yahiko. E aí o Yahiko começa a levar a sério meio que esse lance da espada que deve proteger. Episódio número 4, temos a introdução do Sagara Sanosuke. Que aqui que ele tem a mesma voz do Gary
do Gai de Naruto. É dessa democracia que estão falando? Sobre a liberdade de se comportarem como bêbados. A trama do episódio é a mesma que ocorre como na saga do Sanosuke. Kenshin, Kaoru e Yahiko vão almoçando no Akebeko. Encontram aqueles bêbados meio que da revolução. E temos a incursão do Sanosuke, onde meio que ele enfrenta meio que esses 3 bêbados. E meio que ele tem sua atenção chamada do Kenshin, devido ao Kenshin ter defendido a Kaoru meio que usando sua cabecinha, embora camuflado do jeito cômico. Você também acho. Inclusive você desviou muito bem daqueles homens. Se tivesse sido grave, seria muito constrangedor. Se não tivesse desviado agora, essa moça teria sangue. Bom, o Sagara meio que trabalha como Zanza e meio que ele seria contratado pelo Rimura, que quer a vingança do Kenshin. Ele passaria a informação que o Kenshin era o Batosai. E o Sagara vai lá, desafia o Kenshin à noite, mas seriam interrompidos pelas menininhas. Mas deixa com a informação que do próprio Kenshin que o Sagara odeia monarquistas. E enfim, episódio 5. O Kenshin acaba aceitando o desafio do Sanosuke de lutar contra ele, enquanto a Kaoru e o Yahiko ouvem do Gensai sobre a história do Sanosuke, sobre a Sekihotai. E, gente do céu, a história do Sekihotai tá igualmente pesada aqui do remake. É claro que contada de um jeito muito diferente, mas, mano, continua tendo o mesmo peso. E um fato meio curioso é que, meio que enquanto o Gensai contava a história meio que para a Kaoru e Yahiko, a Kaoru meio que fica: eu não quero que ele mexa com o meu Kenshin. Ou seja, já no 5º episódio, a Kaoru já quer o Kenshin só pra ela. Além disso, ele está brincando com a espada de Zanza e isso me deixa nervosa. É melhor ele não machucar meu Kenshin, não vai ver só. Bom, a dupla de menininhas fala que o Kenshin foi lutar contra o Sanosuke. E tem a luta do Sanosuke com o Kenshin, todo o flashback da série Sekihotai, o Rimura se interferindo na luta, mas claro que o Kenshin e o Sanosuke meio que dão uma porrada nele. E tem um discurso do Kenshin para o Sanosuke sobre os ideais meio que da Sekihotai, fazendo que o Sanosuke meio que volte pra si. E termina o episódio com eles meio que virando o quarteto icônico que a gente conhece. Claro, com o Sanosuke não pagando a conta da garçonete. Bom, minha opinião meio que final sobre esses primeiros 5 episódios meio que da série clássica é que eu agora entendo meio que o peso meio que o clássico tem. Foi muito divertido meio que ver esses primeiros 5 episódios dessa série clássica. Para na época meio que foram contados de maneira muito boa. Também eu elogio a dublagem, principalmente a do Tata Guarani, da Denise Reis e do Alfred Mahong, que assim deve ser o nome do dublador do Sanosuke, e do Rodrigo Adenato no Yahiko. Pelo menos aqui os dubladores capturaram a essência dos personagens. É perfeito? Não. Mas funciona muito bem. E agora estamos vendo essa história sendo recontada no remake, que na minha opinião tá sendo muito boa. E fiquem mais de perto, pois tem mais análise da 2ª temporada para eu analisar. Bom, esse foi minha crítica em relação ao primeiro Samurai X. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe. Como eu não tô busy, fui.